No coração gelado de Lisboa, sob uma chuva de flocos de neve que caíam como segredos não ditos, Paulo tropeçou em uma cena que o paralisou. Um homem desgrenhado, com olhos fundos de quem carregava o peso do mundo, ninava duas meninas idênticas de no máximo 2 anos, enroladas em cobertores poídos, enquanto o vento uivava pelas ruas estreitas do Chiado. Ele, um pai solteiro de 35 anos, que havia lutado contra o preconceito para adotar seu filho a 5 anos, sentiu um soco no peito ao ver aquelas criaturinhas tremendo no colo de um estranho que cheirava à rua e a desespero. Quem é você para julgar, pensou Paulo, enquanto o homem erguia o olhar e murmurava, elas são tudo o que me resta. E o Natal está chegando sem piedade. Paulo não conseguiu se mexer por um instante, o coração acelerado como se o destino tivesse armado uma emboscada. Ele era um designer gráfico bem-sucedido no Bairro Alto, com um apartamento aconchegante decorado com azulejos vintage e fotos de viagens pela costa algarvia, mas sua vida era uma batalha constante contra olhares enviesados e sussurros sobre sua orientação sexual. Adotara Miguel, um menino de 10 anos agora, após anos de papelada e julgamentos velados nos tribunais portugueses, provando que um homem gay podia ser um pai amoroso. Mas ali, naquela noite de dezembro, com o ar cortante carregado de cheiro de castanhas assadas das barracas natalinas, Paulo viu em João, o nome que descobriria em breve, um reflexo distorcido de si mesmo, alguém que o mundo havia cuspido para as sombras. Sem pensar 2 vezes, ele tirou o cachecol de lã vermelha que sua mãe tricotara e o estendeu. Pegue isso. As meninas vão congelar. João hesitou, os olhos castanhos, quase pretos de tanta fadiga, piscando como se duvidasse da bondade humana. Por quê? Você nem me conhece. Paulo sorriu, um sorriso que escondia suas próprias cicatrizes. Porque o Natal não é sobre presentes embrulhados. É sobre aquecer o que está frio por dentro. Enquanto os flocos dançavam ao redor deles, Paulo convidou João para um café na pastelaria mais próxima, um refúgio iluminado por guirlandas e o aroma doce de pastéis de nata. As gêmeas, Sofia e Maria, nomes que João sussurrou com uma ternura que derretia o gelo no ar, adormeceram no colo dele, exaustas do frio. Paulo observava, fascinado pela delicadeza com que João as embalava, cantando baixinho uma melodia fado que ecoava nas paredes de azulejos. Eu as perdi a mãe há 6 meses, confessou João, a voz rouca como cascalho. Um acidente de carro na autoestrada para Sintra. Eu não consegui me segurar depois disso. Perdi o emprego, a casa, tudo. Paulo assentiu, sentindo uma conexão invisível se formar, como fios de uma tapeçaria antiga se entrelaçando. Ele próprio havia enterrado seu parceiro, Rui, vítima de uma doença rara 5 anos antes, deixando-o com um vazio que só Miguel preenchera parcialmente. Eu sei o que é perder o chão. Mas você não está sozinho agora. Os dias seguintes foram um turbilhão de neve e decisões impulsivas. Paulo, impulsionado por uma mistura de empatia e algo mais profundo que ele ainda não nomeava, ofereceu a João e às gêmeas um canto em seu apartamento. Só por enquanto, disse, ignorando o pânico que subia pela espinha ao pensar na reação da família. Sua mãe, Dona Isabel, uma viúva devota de Orém, já o via como o filho rebelde por ser gay, imaginar um sem-teto sob o mesmo teto seria o fim do mundo. Mas Paulo instalou um berço improvisado no quarto de hóspedes, comprou roupinhas quentinhas para Sofia e Maria na Feira da Ladra, e aos poucos, o apartamento ganhou vida com risadas infantis e o som de João cozinhando bacalhau à brás com o que Paulo trazia do mercado. Miguel, o filho de Paulo, de olhos curiosos e cabelo cacheado, aproximou-se devagar das gêmeas, construindo torres de blocos que desabavam em gargalhadas. Ele é legal, pai. Como um super-herói cansado, disse Miguel uma noite, enquanto João contava histórias de fadas portuguesas adaptadas para meninas pequenas. Mas o idílio era frágil como cristal de Murano. Rumores começaram a circular no prédio, um edifício antigo no Príncipe Real onde vizinhos bisbilhoteiros espiavam pelas cortinas de renda. Um mendigo com bebês. E você, Paulo, já não tem problemas suficientes com você sabe. A senhora do 3º andar, com seu rosário sempre à mão, cruzou os braços na portaria. Paulo sentiu o velho veneno da discriminação subir à garganta, mas defendeu João com ferocidade. Ele é um pai como eu. Melhor que muitos com tetos de ouro. Internamente, porém, dúvidas o corroíam. Quem era João, afinal? Porque um homem tão gentil carregava marcas de tatuagens antigas no braço, símbolos de uma irmandade que Paulo reconhecia vagamente de fotos históricas. E porque, nos momentos em que seus olhares se cruzavam sobre o jantar, Paulo sentia um calor que ia além da amizade, um desejo de tocar a mão calejada de João e sussurrar promessas de um futuro menos solitário. A tensão explodiu na véspera da consoada, quando a família de Paulo invadiu o apartamento para o jantar natalino anual. Dona Isabel chegou com bacalhau cozido e rabanadas, seguida pelo irmão mais velho, António, um banqueiro conservador de Cascais que nunca perdoara Paulo por escolher esse estilo de vida. Ao ver João arrumando a mesa com as gêmeas no colo, o silêncio caiu como uma guilhotina. Quem é esse?
Cavalheiro? Perguntou Dona Isabel, os olhos arregalados atrás dos óculos de armação fina. Paulo engoliu em seco. É João. Um amigo. E pai das meninas. António bufou, servindo-se de vinho do Porto. Amigo? Olhe para ele, Paulo. Cheira à rua. Você está arriscando Miguel com isso. João, sentindo o peso dos olhares, baixou a cabeça, mas Paulo explodiu, arriscando. Eu arrisquei tudo para adotar Miguel contra o mundo de vocês. João perdeu tudo, mas ainda luta pelas filhas. Isso é mais paternidade do que muitos de nós conhecem. As gêmeas choramingaram, sentindo a eletricidade no ar, e Miguel correu para João, abraçando suas pernas. Ele é bom, vovó. Não briga com ele. A discussão se arrastou pela noite, com acusações voando como fogos de artifício prematuros. Dona Isabel chorou, invocando santos e tradições portuguesas de família unida. António falou de valores cristãos e perigos da rua, insinuando que a homossexualidade de Paulo o tornava vulnerável a elementos indesejados. João, silencioso até então, finalmente ergueu a voz, a rouquidão dando lugar a uma firmeza surpreendente. Eu não sou um elemento. Sou um homem que errou, mas ama essas meninas mais que a vida. E Paulo? Ele me salvou quando ninguém mais olharia duas vezes. Seus olhos encontraram os de Paulo, e ali, sob as luzes piscantes da árvore de Natal enfeitada com bolas de vidro de Coimbra, algo se quebrou e se reconstruiu, uma ponte tênue de confiança e anseio mútuo. A família partiu cedo, deixando um rastro de amargura, mas Paulo e João limparam a bagunça juntos, as mãos se roçando acidentalmente sobre os pratos, enviando faíscas que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Na manhã de Natal, com Lisboa acordando sob um manto branco raro, Paulo acordou com o cheiro de café e o som de risadas. João havia improvisado um presépio com caixas de papelão e figuras recortadas, as gêmeas batendo palmas para o menino Jesus de Massinha. Miguel entregou a João um desenho, um herói com capa feito de jornal, carregando 3 crianças. Para você, porque você é forte. Paulo assistia da porta, o peito apertado de emoção. Mas o telefone tocou, um número desconhecido, e João atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz estridente, João Ferreira. Aqui é da polícia de Faro. Temos novidades sobre o acidente da sua esposa. E sobre você. O rosto de João empalideceu, e ele desligou abruptamente, os olhos vidrados como se visse fantasmas. O que foi? Perguntou Paulo, tocando seu ombro pela primeira vez intencionalmente. João recuou, o pânico evidente. Nada. Só velhas dívidas. Mas Paulo viu a mentira nos tremores, e soube que o Natal, em vez de paz, traria tempestades. Os dias pós-Natal foram um equilíbrio precário em uma corda bamba. Paulo mergulhou no trabalho, criando logos para uma campanha de turismo na Madeira, mas sua mente vagava para João, para o modo como ele ria quando as gêmeas engatinhavam pelo tapete persa, ou como seus dedos, calejados pelo trabalho manual perdido, traçavam padrões invisíveis na mesa durante conversas sobre o mar de Sagres. Uma noite, após colocar Miguel e as meninas para dormir com canções de Amália Rodrigues tocando baixinho no toca-discos, eles se sentaram na varanda com chá de limão e hortelã. Conte-me sobre Rui, pediu João de repente, surpreendendo Paulo. Como você seguiu em frente? Paulo hesitou, o vento de dezembro carregando ecos de memórias. Não segui. Aprendi a carregar. Ele era meu farol em noites de tormenta familiar. Mas você? Você me faz querer acender uma luz nova. As palavras pairaram, carregadas de vulnerabilidade, e João estendeu a mão, entrelaçando os dedos. O toque foi elétrico, inocente, mas prometia mais, uma dança lenta de corações feridos buscando ritmo. No entanto, as sombras se alongavam. Amigos de Paulo, como o casal lésbico Marta e Clara, que gerenciavam uma livraria no Cais do Sodré, o confrontaram em um branche. Ele é charmoso, mas e se for um vigarista? Você já passou por tanto. Paulo defendeu João com paixão, mas as sementes da dúvida germinavam. Enquanto isso, João evitava o telefone, mas mensagens chegavam, números de Faro, de advogados, de repórteres. Uma tarde, enquanto Paulo estava fora comprando brinquedos na El Corte Inglês, um homem elegante bateu à porta. Diga a João que o segredo não dura para sempre. A família Vasconcelos quer respostas. João, ao ouvir, empurrou o intruso para fora, o rosto contorcido em fúria. Saia. Vocês me destruíram o suficiente. Quando Paulo voltou, encontrou João encolhido no sofá, as gêmeas dormindo ao seu lado. Eu não sou quem você pensa, murmurou ele. Paulo ajoelhou-se, os olhos nos dele, então me diga quem é. Eu não fujo de verdades. Mas João calou-se, o medo de perder tudo,
agora incluindo Paulo, selando seus lábios. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa de Ano Novo, com fogos estourando sobre o Tejo como confetes de destino. Paulo organizara uma ceia pequena, só eles 4 ou 6, contando com Miguel e as gêmeas. Mas Dona Isabel apareceu sem aviso, acompanhada de António e um padre amigo, para uma bênção de purificação. O ar ficou denso de incenso e julgamento. Paulo, isso tem que parar. Esse homem é uma ameaça. Eu investiguei, João Ferreira tem dívidas que cheiram a crime. João, que ouvia da cozinha, entrou como uma tempestade. Investigou. Como uma espiã de salão. Vocês não sabem nada. A briga escalou, com António acusando João de ser um parasita aproveitador, e Dona Isabel chorando por o pecado que Paulo traz para casa. Miguel, assustado, correu para o quarto, e as gêmeas acordaram gritando. Paulo, no limite, gritou, chega. Saiam todos. Amor não é crime, e família não é prisão. A porta bateu, deixando um silêncio ensurdecedor. João, com lágrimas nos olhos, pegou as meninas. Eu vou embora. Não mereço isso. Paulo o segurou pelo braço. Fique. Lute comigo. Por nós. Pela primeira vez, João o beijou, um beijo breve, desesperado, cheio de promessas não ditas. Mas na manhã seguinte, João sumiu, deixando apenas um bilhete, obrigado por me lembrar que sou humano. Proteja-se da verdade que vem. O desaparecimento de João rasgou Paulo como uma lâmina. Ele vasculhou Lisboa, as ruas do Rocio, os abrigos da Baixa, até os bares de fado no Alfama onde João mencionara ter cantado outrora. Miguel chorava à noite, perguntando pelo tio das histórias, e as gêmeas, que Paulo resgatara de um abrigo temporário após alertar as autoridades, pareciam sentir a ausência, recusando-se a dormir sem a voz rouca de João. Paulo, atormentado, confrontou a mãe. O que você descobriu sobre ele? Dona Isabel, remoída pela culpa, confessou, ele era rico, Paulo. Herdeiro de uma fortuna em vinhos do Douro. Mas há rumores de escândalo. Algo com a família. Desesperado, Paulo contratou um detetive particular, um antigo colega da faculdade em Coimbra, e as peças começaram a se encaixar. João Ferreira, na verdade João Vasconcelos, havia fugido de uma vida de luxo após um caso homossexual exposto que destruíra sua família conservadora. A esposa? Uma fachada para encobrir o segredo. O acidente. Suicídio disfarçado, culpando-o indiretamente. As gêmeas. Filhas de uma inseminação artificial, seu único laço com normalidade. Mas o pior, ele era acusado de fraude para sustentar amantes, uma mentira plantada pela família para deserdá-lo. Paulo sentiu o mundo girar. Não raiva, mas dor por João, por um homem que carregava o estigma duplo de ser gay, traidor, em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tabus. Ele dirigiu para o norte, para o Douro, seguindo pistas do detetive, enquanto tempestades de inverno castigavam a autoestrada. Encontrou João em uma quinta abandonada perto de Pinhão, ninando as gêmeas, que ele recuperara com astúcia, ao som de um violão desafinado. Como soube? Perguntou João, exausto. Paulo se aproximou, a chuva escorrendo pelo rosto misturada a lágrimas. Porque eu te amo. E amor não acredita em meias verdades. João desabou, contando tudo, o armário sufocante da juventude em uma mansão de Porto, o casamento arranjado, a descoberta da orientação que o levou a noites secretas em clubes de Lisboa, o escândalo orquestrado pela família para roubar sua herança. Eu fugi para proteger as meninas de virar peões. Mas perdi tudo. Até você. Paulo o abraçou, forte, sentindo os corações baterem em uníssono. Não perdeu. Vamos lutar juntos. Contra a família, contra o preconceito, contra o mundo se preciso. O retorno a Lisboa foi uma odisseia de confrontos. A família Vasconcelos, alertada, enviou advogados para disputar a custódia das gêmeas, alegando que João era instável e pervertido. Paulo, com o apoio de Marta e Clara, que mobilizaram a comunidade LGBTQ+ portuguesa, contratou um advogado especializado em direitos que era. As audiências no Tribunal de Lisboa foram um circo de testemunhas, Dona Isabel, surpreendentemente, depôs a favor de Paulo, admitindo seus erros. Eu vi o amor crescer. É mais forte que minhas crenças velhas. António, pressionado, recuou. Mas o clímax veio quando João subiu ao banco das testemunhas, sua voz firme quando pela sala de azulejos, eu sou gay. Sou pai. E sou inocente das mentiras que me atiraram na rua. Essas meninas merecem um pai que as ama, não uma herança manchada de ódio. A juíza, uma mulher de Setúbal com olhos penetrantes, ouviu as gravações secretas que Paulo obtivera, provas da fraude familiar, e decretou custódia para João, com apoio de Paulo como guardião afetivo.
A notícia explodiu na mídia: herdeiro gay do Douro vence preconceito em batalha natalina. Repórteres acampavam na porta do apartamento, mas dentro, era paz. Miguel e as gêmeas brincavam no chão, construindo castelos de cartas, enquanto Paulo e João, agora abertamente um casal, preparavam um jantar de mariscos do Algarve. A verdade chocou todos, disse Paulo, erguendo uma taça de vinho verde. Mas nos libertou. João sorriu, puxando-o para um beijo sob as luzes da árvore que nunca desmontariam. E o Natal? Virou nosso renascimento. Fora, Lisboa brilhava, uma cidade de fados e azulejos que, aos poucos, aprendia a abraçar amores como o deles, profundos, resilientes, eternos. A neve derretia lentamente nas calçadas de Lisboa, deixando poças que refletiam as luzes remanescentes do Natal como espelhos partidos de esperança. Paulo acordava todos os dias com o peso da ausência de João, mas agora, com as gêmeas instaladas de volta em seus braços graças à custódia provisória, ele se sentia como um farol aceso em meio à neblina. João, ainda abalado pela exposição midiática, passava as noites recontando histórias para as meninas, sua voz um bálsamo contra os pesadelos que Sofia e Maria herdavam do caos. Era uma vez uma princesa que voava sobre o Tejo em asas de gaivota, começava ele, e Paulo, da porta do quarto, sorria, sentindo o amor se enraizar como videiras no Douro. Mas a calmaria era ilusória, a família Vasconcelos não se renderia sem uma última cartada. Uma manhã de janeiro, cinzenta como o céu sobre o castelo de São Jorge, um envelope selado chegou pelo correio. Paulo o abriu na cozinha, enquanto João alimentava as gêmeas com papinha de pera. Dentro, uma carta fria de um escritório de advogados em Vila Nova de Gaia: João Vasconcelos, sua presença na audiência final será obrigatória. Testemunhas alegarão imoralidade e instabilidade. As meninas pertencem à linhagem Vasconcelos. João leu por cima do ombro de Paulo, o colher caindo com um tilintar que ecoou como um presságio. Eles vão usar minha orientação contra mim. Como sempre fizeram. Paulo apertou sua mão, os nós dos dedos brancos de determinação. Não sozinhos. Eu tenho contatos na Ilga Portugal. Vamos virar o jogo. Mas internamente, Paulo temia, e se a verdade sobre João, o escândalo homossexual que o pai dele, o magnata do vinho, havia abafado com subornos, contaminasse sua própria família. Miguel já perguntava inocentemente: o vovô Vasconcelos é mau como o lobo das histórias. Os preparativos para a audiência consumiram semanas febris. Paulo mergulhou em pesquisas, visitando arquivos em Coimbra para desenterrar documentos sobre o caso antigo de João, um amante jovem, um filho legítimo negado, um pai que preferira o escândalo à aceitação. Você era casado quando isso aconteceu? Perguntou Paulo uma noite, deitados na cama estreita, as gêmeas dormindo no berço ao lado. João suspirou, traçando o contorno do braço de Paulo à luz fraca da lua. Sim. Uma prisão dourada. Eu amava secretamente, mas o dever familiar me sufocava. Quando tudo explodiu, fugi para Lisboa, mudei o nome, comecei de novo. Até o acidente. Que não foi acidente. Paulo beijou sua testa, sentindo o gosto salgado de suor e lágrimas. Você não é o vilão da história. É o herói que sobreviveu. Essa intimidade crescente, tecida de toques casuais e confissões sussurradas, era o antídoto para o veneno da corte. Eles passeavam pelo Jardim da Estrela, empurrando o carrinho duplo das meninas, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes que os reconheciam das manchetes. Dois pais gays. Em Portugal. Que escândalo, murmurava uma senhora com cachorro. Paulo respondia com um sorriso desafiador: escândalo é o ódio, não o amor. Mas o conflito interno de Paulo fervia. Sua mãe, Dona Isabel, após o depoimento, tentava se redimir com visitas carregadas de bolos de amêndoa e pedidos de perdão. Eu errei, filho. Vi o preconceito em mim mesma. Mas e seu irmão? António está furioso, diz que você está destruindo a família. Paulo, enquanto arrumava as meninas para um cochilo, rebateu: família não é sangue, mãe. É quem fica quando o mundo vira as costas. Dona Isabel, tocando o rostinho de Sofia, assentiu devagar. Talvez João me ensine isso. Ele cuida delas como um anjo. Essa aliança frágil com a mãe era um raio de sol, mas António tramava nas sombras. Em uma ligação tensa, ele ameaçou: se você persistir nessa loucura, corto laços. Pensa em Miguel. Paulo desligou, o coração partido, mas fortalecido pelo abraço de João mais tarde. Ele tem medo do que não entende, disse João. Como eu tive, um dia. A véspera da audiência trouxe um aliado inesperado, o amante antigo de João, agora um ativista em Porto, contatou Paulo via rede social. Diga a ele que eu perdoei. E tenho provas, cartas do pai dele admitindo o suborno. As evidências chegaram por e-mail,
um tesouro de papelada digital que o advogado de Paulo, uma mulher feroz chamada Ana, de Braga, usou para contra-atacar. Naquela noite, para aliviar a tensão, eles foram ao Oceanário de Lisboa, um oásis de azul e mistério. As gêmeas riam dos peixes palhaço, Miguel apontava tubarões com olhos arregalados, e João e Paulo, de mãos dadas discretamente, sentiram um vislumbre de normalidade. Imagine nosso futuro aqui, sussurrou Paulo, encostando a cabeça no ombro de João. Férias anuais, sem tribunais. João riu, um som raro e precioso. Com você, eu imagino tudo. O dia da audiência amanheceu com sol tímido filtrando pelas janelas altas do tribunal. A sala estava lotada, repórteres do Público e da SIC, membros da comunidade que era com cartazes de Amor Sem Fronteiras, e a família Vasconcelos em trajes impecáveis, o patriarca, um homem de 70 anos com bigode grisalho, olhando João como se ele fosse um fantasma indesejado. O juiz, um homem idoso de Évora com sotaque alentejano, iniciou com neutralidade. A promotora, enviada pelos Vasconcelos, desfiou acusações. O réu é homossexual não assumido, instável financeiramente, um risco para as menores. João, ao lado de Paulo, apertou sua mão sob a mesa. Quando sua vez veio, ele falou com voz firme: eu assumo tudo. Meu amor por homens não me torna menos pai. Perdi tudo por causa de mentiras familiares, mas ganhei força na rua. Com Paulo, encontrei um parceiro que me vê inteiro. A sala murmurou, e Paulo depôs em seguida, descrevendo noites de canções e dias de lutas compartilhadas. Ele me ensinou que paternidade é vulnerabilidade, não perfeição. O turning point veio com as provas, as cartas lidas em voz alta, revelando como o pai de João pagara para silenciar o escândalo, forjando dívidas para deserdá-lo. O patriarca Vasconcelos, confrontado, gaguejou, era para proteger o nome da família. O juiz, olhos flamejantes, decretou: preconceito não é lei. Custódia permanente para João Vasconcelos, com suporte psicológico familiar. E uma ordem de investigação contra os Vasconcelos por fraude. A sala explodiu em aplausos da galera que era, flashes de câmaras cegando. Fora, João abraçou Paulo sob o sol de inverno, as gêmeas no colo de Dona Isabel, que sorria pela primeira vez sem reservas. Você venceu, filho. Nós vencemos. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, em casa, com champanhe do Douro brindando a liberdade, João confessou um último segredo: as gêmeas não são biologicamente minhas. Eu as adotei secretamente após o acidente, para dar a elas uma chance que eu não tive. Paulo piscou, processando. Então somos iguais. Pais por escolha, não por sangue. O beijo que se seguiu foi profundo, selando não só amor, mas uma irmandade de almas marcadas pela rejeição. Miguel, espiando da porta, sorriu: agora somos uma família de verdade. Primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o cheiro de sardinha assada pairando no ar do Santo Antônio. Paulo e João, agora navegando a paternidade compartilhada, transformaram o apartamento em um ninho vibrante, paredes pintadas de azul tejo, prateleiras cheias de livros infantis sobre heróis que eram portugueses como Fernando Pessoa em sua juventude secreta. As gêmeas, Sofia e Maria, davam os primeiros passos cambaleantes, caindo nos braços de quem estivesse mais perto, geralmente Miguel, que se autoproclamara irmão mais velho oficial. Mas sob a superfície de risos e piqueniques no Parque Eduardo VII, rachaduras ameaçavam, a mídia não esquecia, e ecos do passado de João reverberavam como ondas no Atlântico. Uma tarde de maio, enquanto Paulo trabalhava em um projeto de identidade visual para o PRI de Lisboa, o telefone tocou. Era o patriarca Vasconcelos, voz trêmula pela primeira vez: quero ver as netas. E falar com João. Paulo hesitou, olhando para João que brincava no chão com blocos de madeira. Só se for de coração aberto. O encontro foi marcado em um café neutro no Chiado, um lugar de mesas de mármore e ecos de poetas. João chegou tenso, as gêmeas no carrinho duplo decorado com fitas arco-íris. O velho, curvado pelo tempo e pela culpa, estendeu os braços trêmulos. Elas se parecem com a mãe. Mas têm seus olhos, João. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Eu errei. O escândalo. Eu criei para proteger o negócio, mas destruí meu filho. João, voz embargada, permitiu o abraço. Proteção. Você me jogou fora como vinho azedo. O diálogo durou horas, pontuado por choros das meninas e silêncios pesados. No fim, um acordo frágil, visitas supervisionadas, e uma oferta de herança, não por pena, mas reparação. Paulo, do lado de fora observando pela janela, sentiu um nó se desfazer, redenção era possível, mesmo para os mais endurecidos. Mas nem todos celebravam. Antônio, o irmão de Paulo, enviou uma carta furiosa:
você está traindo nossa linhagem por um homem com passado sujo. Miguel pagará por isso. A ferida reabriu, e Paulo confrontou o irmão em um jantar forçado em Cascais, ondas do mar batendo como tambores de guerra. Linhagem. Você fala como um senhor feudal. Eu protejo minha família, a que escolhi. António, bebendo vinho tinto, rebateu, escolheu. É uma aberração. Pai solteiro gay, agora com um sem-teto adotado. O que dirá a sociedade? Paulo saiu furioso, mas as palavras ecoaram, alimentando inseguranças. De volta a Lisboa, ele desabafou com João durante uma caminhada noturna pelo bairro Alto, luzes neon de bares que ia piscando como estrelas caídas. E se ele tiver razão? E se eu estiver arriscando tudo por um sonho? João parou sob uma lâmpada de ferro forjado, virando para si. Sonho. Isso é real. Nós somos real, luto como eu lutei na rua, um dia de cada vez. O beijo ali, público pela primeira vez, foi um ato de rebeldia, aplaudido por passantes que erguiam punhos em solidariedade. O verão trouxe calor escaldante e um novo conflito. As gêmeas adoeceram com uma virose comum, mas o episódio expôs fragilidades. No Hospital de Santa Maria, médicos questionaram a custódia compartilhada de 2 homens solteiros. Papéis em ordem? Perguntou uma enfermeira com tom duvidoso. João, exausto após noites em claro, explodiu: ordens. Nós somos pais. O que mais precisam? Um selo papal. Paulo acalmou a situação, mas o incidente reacendeu debates internos. A sociedade ainda nos vê como ameaça, disse ele a Marta durante um café na livraria dela. Marta, com seus cabelos curtos e tatuagens de borboletas, assentiu. Mas o período é em junho. Use isso. Mostre que amor quer é força. Inspirados, Paulo e João organizaram um stand no desfile, Paternidade sem preconceitos, com fotos das crianças e histórias de superação. A multidão rugiu, bandeiras arco-íris ondulando como marés, e ali, no meio da parada, com drag queens dançando e tambores e quando, João pediu Paulo em namoro formal, um anel simples de prata com gravura de ondas do Douro. Case comigo. Não por lei, mas por nós. Paulo, lágrimas misturadas a glitter, disse sim. Outono tingiu Lisboa de dourado, com folhas caindo nos jardins do Palácio da Ajuda como confetes de outrora. A herança de João chegou, não só dinheiro para uma casa maior em Belém, mas ações na vinícola Vasconcelos, que ele reformou para incluir rótulos, que era vintage, vinhos celebrando diversidade. O patriarca, agora avô penitente, visitava semanalmente, contando lendas do Douro para as gêmeas. Mas o clímax veio em novembro, durante uma reunião familiar expandida em Orém, na casa de Dona Isabel. António chegou relutante, mas ao ver Miguel ensinando Sofia a pedalar uma triciclo, algo cedeu. Talvez eu seja o cego aqui, admitiu, estendendo a mão a João. Bem-vindo à bagunça. O jantar, com pernil assado e vinhos do norte, foi um banquete de reconciliações, risos, brindes, e Dona Isabel abençoando a união com um terço escondido no bolso. No entanto, um último teste aguardava. Um repórter sensacionalista do Correio da Manhã publicou uma peça difamatória, O Herdeiro Gay, Fraude ou Farsa. Acusações velhas ressurgiram, ameaçando a custódia. Paulo e João, unidos, deram uma entrevista conjunta na RTP, vulneráveis e autênticos. Nossa história não é escândalo, disse Paulo. É sobre amor que vence o ódio. A resposta pública foi avassaladora, petições online, apoio de celebridades como o cantor Fado Marisa, e até o presidente enviando uma nota de encorajamento. O repórter retratou-se, e a família Vasconcelos doou para abrigos LGBTQ+, em reparação. Com o inverno se aproximando novamente, Paulo e João casaram-se em uma cerimônia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, com as crianças como damas e pajens, e a família inteira, velha e nova, testemunhando. Do sem-teto ao lar, brincou João no voto. Paulo riu, do julgamento ao abraço. As gêmeas, agora tagarelando em português misturado com balbucios, jogaram pétalas, e Miguel proclamou: melhor Natal é var. Sob o céu estrelado de Lisboa, eles dançaram um fado lento, corpos e almas entrelaçados, provando que o amor, em sua forma mais pura, chocava o mundo não por ser diferente, mas por ser invencível. O ciclo das estações em Lisboa era um lembrete constante de renovação, mas para Paulo e João, o segundo Natal juntos era um marco de cicatrizes curadas e raízes profundas. A casa nova em Belém, com vista para o rio onde caravelas outrora zarparam para descobertas, pulsava com vida, paredes e quando com os passos das gêmeas agora correndo, desenhos de Miguel colados na geladeira ao lado de rótulos de vinho personalizados. João, revitalizado pela herança e pelo amor, assumira o gerenciamento da vinícola Vasconcelos, viajando para o Douro mensalmente, levando Paulo e as crianças em escapadas que misturavam negócios com memórias. Aqui eu nasci,
contava João às meninas em uma colina vinícola, uvas maduras balançando ao vento. Mas renasci com vocês. Paulo sorria, sentindo o orgulho inchar. Sem teto visionário, João era a prova viva de que redenção não era conto de fadas, mas esforço diário. Contudo, o passado não se dissolvia tão facilmente. Durante uma feira de vinhos em Porto, um ex-funcionário rancoroso confrontou João. Você acha que dinheiro paga o que fez? Aqueles amantes que você descartou como cascas de uva. A acusação, eco de mentiras antigas, abalou João, que voltou a Lisboa cabisbaixo, evitando os olhos de Paulo. E se ele tiver razão? E se eu for tóxico para nós? Paulo, preparando o jantar de lampreia à bordaleza, largou a panela e o abraçou pela cozinha. Tóxico. Você é o oxigênio que eu respiro. Aqueles eram sombras, nós somos luz. A conversa se estendeu pela noite, com vinhos do Douro fluindo como confissões, e João admitindo medos profundos, o medo de falhar como marido, como pai, como homem que era em um país que, apesar dos avanços, ainda sussurrava julgamentos nas sombras das catedrais góticas. Paulo, vulnerável por sua vez, revelou inseguranças próprias, às vezes, acordo-soando, pensando que Rui me mandou você como teste. Mas não é teste, é graça. Eles fizeram amor ali, não com paixão carnal, mas com a ternura de almas se reconectando, mãos traçando mapas de perdão no corpo do outro. A família expandida trazia suas próprias tensões. Dona Isabel, agora uma avó entusiástica que tricotava roupinhas com padrões arco-íris, organizava ceias mensais em Orém, mas António ainda lutava com resquícios de rigidez. Em uma visita, ele viu João consolando Miguel após uma briga na escola. Os meninos disseram que pais gays são errados, e algo quebrou. Eu fui o errado, falando assim, murmurou António, abraçando o sobrinho. Desculpe, cunhado. A palavra cunhado foi um bálsamo, e aos poucos, ele se integrou, até ajudando na campanha de vinhos que era. Do lado Vasconcelos, o patriarca, debilitado por uma queda, pediu reconciliação formal em uma carta manuscrita: volte para casa, filho. Não como herdeiro, mas como família. João, lendo ao lado de Paulo no terraço com vista para o mosteiro, chorou. Casa agora é aqui. Mas talvez haja espaço para pontes. Eles visitaram o Douro em família, a gêmea escolhendo uvas suculentas, e o velho, em uma cadeira de rodas entre vinhedos, segurou a mão de João. Eu te amei errado. Deixe-me amar certo agora. O perdão não foi instantâneo, mas semeado como videiras, prometendo frutos doces. Externamente, desafios sociais persistiam. O PRI de Lisboa de 2026 foi um triunfo, com Paulo e João como oradores, compartilhando sua jornada em um palco lotado de milhares. De rua gelada a lar aquecido, proclamou João, voz amplificada enquanto pela Praça do Comércio. Mas após o evento, um grupo conservador online lançou petições contra a propaganda gay em famílias, citando o caso deles como exemplo de decadência. Ameaças anônimas chegaram, e-mails venenosos, pichações na Casa Nova. Paulo, protetor, instalou câmaras e alertou a polícia, mas o stress minou João, que começou a ter insônia, revivendo noites na rua. Eu os atraio como imã, disse ele uma madrugada, fumando um cigarro proibido na varanda. Paulo o puxou para dentro, acendendo velas de lavanda. Não atraímos ódio, iluminamos ele. E luz assusta sombras. Juntos, eles gravaram um podcast, o Fados do Coração, com episódios sobre amor que era e paternidade, que viralizou, transformando o ódio em diálogo, ouvindo-se enviando mensagens de vocês me deram coragem para sair do armário. O outono trouxe um susto médico. Paulo descobriu uma mancha suspeita em uma consulta de rotina, e quando o medo da doença de Rui. E se for grave, confidenciou a João no hospital, enquanto esperava resultados. João, segurando sua mão no consultório estéril, respondeu, então lutamos juntos, como sempre. Você me salvou, eu te salvo. Biópsia benigna, alívio inundou, mas fortaleceu laços. Eles prometeram cheque PS anuais, transformando medo em prevenção compartilhada. Miguel, agora pré-adolescente, navegava suas próprias águas, um crash na escola por um menino, confessado timidamente a Paulo. É normal, filho. Amor é amor. Com o apoio de João, que compartilhou histórias de sua juventude confusa, Miguel floresceu, participando de um clube que era juvenil em Lisboa. O Natal se aproximava novamente, e com ele, uma surpresa planejada por Dona Isabel, uma viagem familiar para a Serra da Estrela, neve pura e chalés quentes. Mas antes, um conflito final testou-os. O patriarca Vasconcelos faleceu subitamente, deixando um testamento contestado, a vinícola para João, mas com cláusulas que exigiam casamento tradicional para validar. Advogados batalharam em Gaia, e João, tentado a renunciar, disse a Paulo, não quer herança manchada. Paulo, feroz, rebateu, é sua por direito.
Nós a purificaremos. A corte decidiu a favor, e João assumiu pleno controle, rebatizando vinhedos com nomes de casais que eram históricos portugueses. Na véspera de Natal, na Serra Nevada, com fogueiras crepitando e as gêmeas construindo bonecos de neve, a família reunida, Dona Isabel, António e esposa, até primos distantes, ergueu taças. Pelo amor que choca e cura, brindou Paulo. João, olhos brilhando, sussurrou, pela verdade que nos uniu. Sob estrelas alpinas, eles dançaram, corações plenos, provando que de cinzas de preconceito, renascem lareiras eternas. Anos se entrelaçavam como videiras maduras no Douro, e Lisboa, eterna testemunha, via Paulo e João envelhecerem graciosamente em sua tapeçaria de amor e luta. As gêmeas, agora com 5 anos, eram furacões de energia, Sofia, a artista, rabiscando murais nas paredes da casa em Belém, Maria, a exploradora, escalando árvores no jardim botânico como se o mundo fosse seu império. Miguel, adolescente de 15, navegava harmonios e identidade com a sabedoria precoce de quem cresceu em um lar que era, tocando guitarra em bandas locais com letras sobre aceitação. João, aos 40, exalava confiança nos ternos sob medida para reuniões na vinícola, mas guardava a ternura para noites de fado caseiro, violão na mão, voz rouca contando sagas para as crianças. Paulo, designer renomado, ilustrava livros infantis sobre famílias diversas, cada página um tributo à jornada deles. Mas o tempo trazia novos vendavais. Em 2028, uma lei proposta no Parlamento, supostamente protetora de crianças, mas cheirando a retrocesso conservador, ameaçava custódias e quando debates dos anos iniciais. Eles voltam à carga, disse João durante um jantar, jornal aberto na mesa com bacalhau à moda. Paulo, cortando pão, rebateu, então lutamos de novo. Com mais aliados agora. Eles se mobilizaram, petições online, marchas no Rocio, depoimentos na TV onde João, com cicatrizes expostas, declarou, minhas filhas florescem porque têm 2 pais que as amam integralmente. Não toquem nisso. A lei caiu, mas o episódio reacendeu velhas inseguranças em João, sonhos com a rua, acordando suado. Paulo, sensível, sugeriu terapia conjunta, sessões em um centro LGBTQ+, no Intendente, onde desenterravam camadas de trauma. Você me salvou da escuridão, disse João após uma sessão. Agora, eu me salvo com você. A família Vasconcelos, sob gestão de João, tornara-se farol de mudança, parcerias com a ONGS rótulos de vinho financiando abrigos para jovens sem teto LGBTQ+. Mas um primo ambicioso, herdeiro menor, contestou a liderança, acusando João de nepotismo gay. O board da vinícola dividiu-se, reuniões em Pinhão tensas como uvas prensadas. Paulo viajou para apoiar, deixando as crianças com Dona Isabel em Orém. É uma emboscada, confidenciou João em um quarto de hotel com vista para o rio. Paulo massageou seus ombros. Não emboscada, teste. Você construiu isso, defenda. João venceu a votação, mas o custo emocional foi alto, uma crise de pânico no vinhedo, colapsando entre barricas. Paulo o encontrou ali, chorando. Eu tenho medo de perder tudo de novo. Abraço sob estrelas do Douro, você não perde. Evolui. Internamente, o casamento deles enfrentava marés sutis. Com viagens de João multiplicando-se, Paulo sentia solidão ocasional, e quando dias pós-Rui. Você brilha tanto agora, e se eu apagar, confessou durante um fim de semana em Sintra, castelos neblinosos como metáforas. João, surpreso, riu suavemente. Apagar? Você é a minha constelação. Vamos equilibrar, mais noites só nós, como antigamente. Eles renovaram votos em uma capela escondida de Sintra, só eles e um padre progressista, anéis trocados com promessas de equilíbrio. Miguel, ao saber, organizou uma festa surpresa, com as gêmeas, bolo caseiro e fogos caseiros que quase incendiavam o jardim. A rede de amigos aprofundava-se, Marta e Clara adotaram uma menina, formando um clube de pais com piqueniques no Monsanto. Mas um conflito surgiu quando Miguel, apaixonado por um garoto da escola, enfrentou bullying. Seu pai é o mendigo gay das notícias. Ele chegou em casa machucado, não fisicamente, mas na alma. Paulo e João sentaram com ele, João compartilhando, eu fui o mendigo. E sobrevivi para te ensinar, ódio é fraqueza disfarçada. Com apoio escolar e terapia, Miguel transformou dor em arte, uma peça teatral sobre famílias diversas, encenada no Teatro Nacional, com a família aplaudindo nas primeiras fileiras. António, agora aliado fervoroso, financiou a produção, meu sobrinho me ensinou mais que Harvard. O Natal de 2029 trouxe neve rara novamente, e com ela, uma revelação chocante. Sofia, brincando no sótão da casa velha em Belém, encontrou cartas antigas de João, não do passado dele, mas de Rui, enviadas a Paulo anos antes da adoção de Miguel.
Eu sabia do seu segredo, escreveu Rui. E aprovo, João é o homem que te fará voar. Como? Uma conexão cósmica. Rui conhecera João em círculos que eram discretos. Paulo, lendo, chorou com João. Meu primeiro amor te escolheu para mim. O choque uniu-os mais, transformando luta em legado. Enquanto o ano virava, com fogos sobre o Tejo, eles refletiam, de um encontro nevado a uma vida tecida de fios resilientes. A verdade nos chocou, disse Paulo. Mas nos salvou. João sorriu, e continuará, eternamente. O tempo, impiedoso e generoso, tecia sua malha em torno de Paulo e João, transformando-os de sobreviventes em pilares de uma narrativa que inspirava gerações. Em 2032, Lisboa pulsava com o 25º PRID, agora um festival global, e eles, casados há 6 anos, eram embaixadores, João discursando sobre de sem-teto a filantropo, Paulo projetando o palco com hologramas de famílias que eram históricas. As gêmeas, com 8 anos, marchavam à frente, cartazes na mão, amor é família, enquanto Miguel, 18, liderava a banda sonora com composições originais. Dona Isabel, grisalha mas vibrante, carregava uma bandeira tricotada, António, transformado, patrocinava o evento. O patriarca Vasconcelos seria lembrado em um vinhedo batizado Ponte do Perdão, onde o Vasqueiro produziam safras lendárias. Mas desafios evoluíam. João enfrentava uma crise na vinícola, seca no Douro, ameaçando colheitas, e quando metáforas de sua vida árida passada. E se eu falhar agora? Confidenciou a Paulo durante uma inspeção, poeira nos vinhedos como fantasmas. Paulo, mãos sujas de terra, respondeu, falhar. Você regou isso com suor. Inovamos, irrigação sustentável, parcerias ecológicas. Juntos, eles pivotaram, vinhos orgânicos financiados por crowdfunding que era, salvando empregos e legado. O sucesso veio, mas custou noites insones, João recaindo em velhos padrões de isolamento. Terapia reaberta, com Paulo ao lado, sua força não é solitária. João emergiu mais humilde, priorizando família sobre império. Paulo, por sua vez, lidava com burnout criativo, prazos apertados para um livro sobre sua história, sombras no chiado. Bloqueado, ele duvidava, e se minha voz não importar mais? João, em uma escapada para o Algarve, caminhadas na praia de Lagos, reacendeu a faísca, sua voz me salvou. Escreva para nós, não para aplausos. O livro voou das prateleiras, traduzido para o mundo, com prefácio de Miguel, meus pais me ensinaram que amor que era é revolução quieta. As crianças cresciam, trazendo vendavais próprios. Sofia, sensível, questionava sua identidade, sou como vocês. Gosto de meninas. João, com lágrimas, abraçou-a, seja quem for, amamos. Maria, aventureira, sonhava com viagens, mas temia deixar a família maluca. Miguel, na universidade em Coimbra estudando direitos que era, namorava abertamente, mas enfrentava pressões académicas, querem me moldar em ativista perfeito. Paulo aconselhava, perfeição é ilusão. Seja autêntico, como nós fomos forçados a ser. Conflitos familiares reemergiam suavemente. Dona Isabel, viúva dupla agora, vendia a casa em Orem para se mudar para Lisboa, mas hesitava, e minhas tradições? João a convenceu, tradições evoluem, como o fado, dor vira beleza. Ela se instalou perto, tricotando para netos e vizinhos. António, pai de gêmeos próprios, confessou inveja, vocês construíram algo que eu invejo. Diálogos profundos seguiram, curando feridas antigas. Um clímax veio em 2035, um documentário sobre eles, Neve e Verdade, indicado ao Oscar Europeu. Filmagens reviveram dores, entrevistas com ex-inimigos, visitas à rua onde se conheceram. João, filmando no Chiado Nevado, quebrou, eu era invisível ali. Paulo, câmara rodando, o beijou, agora, brilha para o mundo. O filme ganhou, mas trouxe escrutínio, trolls online revivendo mentiras. Eles responderam com um live, chocamos para inspirar, não para ferir. O Natal final da década, com neve mística novamente, reuniu todos em Belém, mesa farta de rabanadas e vinhos, crianças contando histórias, adultos brindando legados. De um olhar no frio a isso, disse Paulo. João, mão na sua, a verdade nos chocou, mas o amor nos eternizou. Sob luzes eternas, eles dançaram, corações plenos, uma família forjada no fogo do preconceito, florescendo em jardins de aceitação.